O ano é 2025 e você ainda não tem um site para o seu negócio ou para sua empresa? Meu nome é Gabriel Oliveira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um layout do zero para o seu negócio ou para algum cliente seu. A gente vai fazer aqui um passo a passo no Figma, desde a criação do arquivo até a finalização dele. Lembrando que a criação do layout é o primeiro passo no desenvolvimento do site. Então nessa aula a gente vai desenvolver apenas o layout e na próxima aula, que vai estar aqui disponível no canal, a gente vai aprender a desenvolver o site do zero também, utilizando Elementor. Então, vindo aqui para minha tela, eu desenvolvi uma colinha aqui na nossa aula. A gente vai desenvolver em 3 etapas, que é a etapa de criação de conteúdo, utilizando o ChatGPT, definição de fonte e cores, e criando o arquivo no Figma e todo o material aí. Então, o primeiro passo aqui, etapa 1, a gente vai gerar o conteúdo no ChatGPT. Eu sugiro que você escreva o conteúdo da sua empresa, do seu negócio, e utilize esse prompt aqui que eu vou mostrar para você pedir para o ChatGPT para formalizar o texto, fazer com que fique bem criativo. Então, esse é o prompt. Crie o texto para a página inicial do site do Dr. Gabriel Oliveira. Eu não sou advogado, isso aqui é apenas um exemplo. Advogado especializado em direito trabalhista. O texto deve incluir uma introdução, que é um resumo sobre os serviços oferecidos, os serviços, o sobre nós, por que escolher o escritório, fale conosco. Então isso é tudo que vai ter na nossa página aqui que a gente vai criar. O texto deve ser formal, claro e objetivo para SEO. SEO é uma otimização que a gente vai fazer para que o nosso site seja mais encontrado organicamente no Google. Então a gente consegue fazer com que o ChatGPT respeite essas regras aí e gere um texto para a gente aqui. Então eu vou copiar esse texto aqui, vou abrir o chatgpt.com e vou colar ele aqui. Ó, ele já fez, bem-vindo ao escritório e tal. O que acontece? Esse texto é uma inteligência artificial, ela não substitui um humano ainda. Então sugiro que você copie esse texto, cole num Google Word, no Drive do Google também, no Microsoft Word ou no Google Documentos, e você manipule esses textos aqui para que fique com a sua cara, a cara do seu negócio. Eu não vou fazer isso hoje, que é apenas um exemplo aqui, mas você pode fazer. O Figma, vindo aqui para a etapa 2, é definição de fonte e cores, mas eu já vou criar o arquivo no Figma para a gente ir jogando essas cores lá. O Figma você pode usar ele tanto instalado quanto online. No caso aqui eu vou abrir pelo navegador mesmo, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. E aqui no navegador a gente vai clicar em New Design File. A gente vai colocar um nome aqui, site Dr. Gabriel Oliveira. Beleza, agora a gente vai clicar aqui, nessa ferramenta aqui, e a gente vai puxar um desktop aqui, ó. Beleza. Agora, pessoal, quando a gente faz um site, a gente tem que respeitar uma grid. O que é uma grid? É um container, que é um espaçador, deixa eu pôr um container aqui também, que vai respeitar uma margem entre o lado esquerdo e o lado direito. Vou pôr só o container aqui. Ixi, container HTML. Aqui, ó. O container, e aí de cada lado tem um espaçamento. No site aqui, para ser valor mais exato, eu vou usar 1200. Então, eu vou criar aqui um box para ficar mais fácil. Vou alinhar ele ao meio, utilizando o position aqui. E eu vou puxar, observa que nas extremidades tem uma régua. Eu venho nessa régua e puxo o meu conteúdo, a minha margem aqui, para o meu conteúdo. Então, tudo que eu for fazer tem que ficar dentro dessa margem e apenas os fundos a gente vai expandir para as laterais. Então, beleza. Voltando aqui para a nossa colinha, a etapa 2, definindo fontes e cores. Então, deixei aqui alguns sites que eu utilizo para fazer isso. A paleta de cores, a gente utiliza o Colors ou Adobe Color. E as fontes, a gente usa o Google Fonts, que é uma fonte gratuita. A gente pode usar no nosso site. Ou se você quiser uma fonte paga, eu sugiro o Envato Elements e o MyFonts. Hoje a gente vai usar o Colors aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente consegue clicar em Start Generator
e ir gerando a nossa paleta de cores. E eu vou mostrar também o Adobe. A gente não vai usar ele hoje, mas é uma ferramenta muito boa também. A gente consegue ir trabalhando cores análogas, monocromática, complementar. Isso aqui, para quem entende de tonalização e tal, é muito bacana, porque a gente consegue fazer realmente paletas muito boas por aqui. Mas aqui hoje eu vou usar o Colors, que eu acho que é mais visual, mais tangível para você que está começando na criação. Então aqui a gente entra no colors.co, clica em começar a gerar e a gente vai apertando espaço. E a partir do momento que a gente gosta de alguma cor, ó, gostei desse marronzinho, a gente pode ir travando ela. Ó, gostei desse também. Agora eu quero uma mais, talvez uma mais escura. Vamos ver. Mas beleza, vamos começar com essas duas aqui. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse texto aqui. A gente vai voltar aqui no nosso site e vai clicar na ferramenta aqui, ó, retângulo. E vai adicionar o nosso retângulo aqui com essa cor. A gente vai copiar o retângulo e colar, para a gente identificar os dois. A gente vai fazer o mesmo com as demais cores. Como a gente está só com duas aqui por enquanto, vai ser mais tranquilo. Beleza. O que você pode fazer aqui dentro de Fill, tem um Libras aqui que você consegue definir a paleta de cores. Então você clica aqui no maisinho e coloca a variável de cor. Então eu vou colocar aqui marrom escuro, por exemplo. Então sempre que você for puxar essa cor, você não precisa ficar redigitando. Então eu vou colocar aqui um marrom claro. Então a gente já tem essas duas variáveis, mas eu gosto de sempre deixar o box aqui fora do nosso container para a gente reconsultar quando necessário. Agora o segundo passo é utilizar fontes, procurar a fonte. Como eu te falei, você pode optar por uma fonte paga no Envato Elements ou no MyFonts, tem fontes excelentes aqui, só que você precisa pagar para utilizar elas. E uma fonte segura para a gente usar de forma gratuita, porque fontes têm direitos autorais, é uma coisa que a gente precisa observar, porque senão a gente usa uma fonte no nosso projeto e futuramente a gente tem um problema judicial, ainda mais que eu estou até ensinando a fazer um site de advocacia aqui, então não seria muito bom, né? Então vou remover o filtro aqui. Aqui eu vou digitar no preview Dr. Gabriel Oliveira, para a gente ver mais ou menos como que essas fontes se comportam. Aqui, como eu vou fazer um site para advocacia, pelo menos para os títulos, eu acho que seria bom a gente usar um texto com serifa. Então, só para mostrar a diferença, com serifa, ele tem aquelas pontinhas, essas serifinhas aqui, e o sem serifa ele não tem, então é uma fonte mais corporativa. A serifa ela dá um tom de seriedade para o site. Se você for criar um site que não seja advocacia, quase todos os segmentos você vai usar uma fonte mais sem serifa. E tem também a fonte manuscrita, que seria aqui, ó. Deixa eu tirar esse tipo aqui, ó. Só que para o nosso contexto aqui, acho que não vai ficar legal. Geralmente eu não utilizo muito fonte manuscrita em site. Então, gostei desse Lora por enquanto. Uma mais formalzinha assim também é bacana para o nosso site aqui. Esse também tá bem legal. Gostei muito dessa aqui, ó. Platip. Geralmente o Figma ele já tem essas fontes aqui. Então vou clicar aqui no T e vou escrever aqui fonte padrão. Vou aumentar aqui o tamanho, aqui na barra lateral. Todas as opções de edição de qualquer elemento que a gente seleciona vai estar aqui na página lateral. Então vou aumentar a fonte aqui só para a gente ter um padrão e vou pesquisar aquela aqui, ó. Google Fontes. Interessante, ela não tá aqui. Eu digitei errado. Não funcionou.
Mas vamos procurar por aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Quase todas têm aqui, não sei porque o motivo de não ter aquela, mas são as mesmas fontes. Então vocês podem procurar lá e personalizar aqui. Gostei dessa aqui. Judson. Fonte títulos. Agora a gente vai colocar a fonte para textos. Então eu gosto sempre de usar, no caso de advocacia, uma fonte com serifa aqui em cima e uma fonte sem serifa aqui embaixo. Então vocês podem ir procurando, tem fonte de todo jeito aqui. Eu já tenho mais ou menos o que eu quero utilizar aqui no meu. Então a gente vai procurando aqui até a gente achar uma que a gente gosta. Eu sempre gosto de usar fontes que tenham a versão regular e a versão bold, que é uma versão um pouco mais grossinha. E algumas fontes não têm. Então é importante a gente sempre se atentar a isso. Então, por exemplo, aqui se a gente procurar a Monte Serra, que seria uma fonte para texto. O texto geralmente a gente usa um tamanho 20 aqui. A gente consegue pôr ela mais grossa, mais fina. Então isso aqui ajuda a gente a fazer alguns detalhes bacanas no nosso site. Agora que a gente já tem nossa fontes aqui pré-definidas, a gente pode mudar isso enquanto a gente estiver fazendo o site. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui é incluir a nossa logo aqui. Como eu não tenho uma logo, eu vou clicar aqui nas actions aqui e vou procurar por icons e vou abrir esse primeiro aqui, que é um que eu gosto de utilizar. Aqui a gente vai pesquisar algo que remeta ao nosso negócio. Então, a gente procurar aqui lei, law, é assim que escreve. Deixa eu procurar advocacia. Aqui. Advocacia. É que a busca não está funcionando bem, mas a gente pode ir procurando aqui algo que faça sentido com o nosso negócio, né? Uma opção que a gente pode fazer também é vir aqui dentro do Canva. Inclusive, eu sou um Canva Creator, meu link vai estar na descrição para quem quiser utilizar mais de 2.000 templates aí gratuitos. A gente vai pesquisar aqui por advogado. Logo advogado. Aqui a gente consegue ver várias. Gostei muito dessa aqui, ó. Mas vou achar uma mais simples aqui que fique mais fácil da gente adaptar para o nosso negócio. Vou pegar essa aqui, ó, do Augusto Gomes, da Suelen. Vou clicar em editar. Vou pegar essa versão branca aqui. Como é Gabriel Oliveira, eu vou pôr aqui um GO aqui. Acho que eu vou puxar o tracinho aqui acompanhando o G, talvez. Só que eu preciso espaçar aqui. Aqui eu vou aumentar um pouquinho só porque tá dando um pequeno detalhe aqui, assim. Vou digitar Gabriel Oliveira, advocacia. E aí aqui eu vou fazer um ajuste, eu vou jogar ele para cá e o texto para cá, para ficar assim. Vou aumentar um pouco e alinhar à esquerda aqui. Beleza. Vou aumentar o máximo que eu conseguir aqui. Vou clicar em compartilhar, baixar. Aqui, se você tiver o Canva Pro, você pode baixar em SVG, porque aí ele vem vetorizado. Como a gente não tem, então eu vou pôr em PNG. E uma coisa bacana também é a gente utilizar essas mesmas fontes aqui. Vamos ver se tem ela lá no Canva. Se não tiver, tudo bem, a gente acha uma parecida. Não tem. Então eu vou deixar
Essas aqui mesmo, como é a título de conhecimento, né, que eu estou ensinando para vocês, vai ser tranquilo. Mas no caso de vocês, procurem ou a mesma ou alguma parecida. Então a gente vai selecionar a página 2, fundo transparente. Se não tiver, o Canva Pro não vai dar para baixar com fundo transparente, mas não tem problema, como o fundo está branco, vai funcionar também. Agora eu vou arrastar essa logo que a gente baixou aqui para dentro. E vou fazer esse ajuste assim, ó. Até o máximo aqui. Se eu clico aqui no Fill, eu consigo fazer um crop da imagem aqui, ó. Perfeito. Já temos a nossa logo. Então, vou diminuir aqui mais ou menos nessa altura e colocar daqui. Agora eu vou mapear as páginas do nosso site. Então, vamos colocar aqui início. Tamanho 20, pode ser 20 mesmo. Até uns 16 funciona bem aqui para o menu. Vou deixar 20 mesmo. Início, sobre, serviços e fale conosco. Beleza. Agora eu vou puxar um box aqui e vou colocar puxar aqui na Library, que a gente criou, a cor aqui do nosso. Que a gente vai destacar o fale conosco aqui, colocar logo branca. Perfeito. A gente vai. Uma coisa que é legal a gente fazer, a gente seleciona todos aqui. E aqui nesse position, os 3 pontinhos, a gente clica para distribuir. Então ele vai colocar o mesmo espaço entre todos os elementos. Isso é muito bacana. E aí, como o Fale Conosco ele está com esse detalhezinho aqui, a gente não seleciona ele, seleciona só esses aqui para o espaço ficar melhor. E aí a gente pode até chegar um pouquinho para cá para ter uma harmonização visual melhor. Agora a gente vai selecionar tudo e jogar aqui para a direita. Nesse caso aqui, a gente pode clicar em agrupar também, Group Selection, para a gente organizar o nosso site. Só que como esse vídeo aqui eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo são iniciantes, então eu vou ensinar o mínimo de ferramentas possíveis para que a gente consiga tirar proveito disso aqui, né? Então é muito importante. Beleza. Agora que a gente já tem o nosso menu, a gente vai fazer a primeira sessão. Aqui na primeira sessão a gente vai vir no ChatGPT, vai ver o que ele deu aqui de introdução. Geralmente essa introdução, ela tá muito grande. Então geralmente a gente tem uma headline, que seria a chamada principal, e um texto pequeno. Então vou colocar aqui, ó, resume a introdução para uma sessão de Hero. Coloque headline e subheadline. Ó, headline, especialista em direito trabalhista. Vou copiar essa fonte aqui. Se eu seguro o Alt no meu teclado e arrasto algum conteúdo, ele duplica, mas a gente pode simplesmente copiar e colar, que também funciona. Então, vamos copiar aqui de novo, especialista em direito trabalhista. Vou até mudar aqui, somos um escritório especialista em direito trabalhista. Até rimou. Vou copiar essa headline aqui, vou copiar o texto. Aqui eu vou diminuir a box aqui, para ela cortar o nosso texto aqui. E vou também colocar um botão, até vou escrever aqui, quero saber mais. E vou aumentar esse botão aqui. Aqui, como é a headline, a gente pode usar até um tamanho de fonte maior um pouco. Seria 48 por aí. Beleza. Ao invés de pôr preto aqui, eu vou colocar aquela cor mais escura, tipo um marronzinho mais escuro que a gente
Tava utilizando, vou pôr ele aqui também no título. Mas a gente pode usar o preto também para textos. Funciona bem. Tem um sol batendo aqui na minha cara, pessoal, mas faz parte aqui. Eu não coloquei a cortina no meu escritório ainda. Pera aí, você tá assistindo o vídeo, gostou do conteúdo e não se inscreveu? Pelo amor de Deus, clica no botão se inscrever aqui para você não perder nenhum conteúdo aí do canal. Bora voltar pro vídeo. Agora, a gente vai fazer a composição. O que seria essa composição? É colocar imagens, coisas do nosso escritório, tudo que a gente entenda aqui que faça sentido e também para o nosso layout ficar harmonizado. Aqui, se é um escritório com meu nome, eu sugiro que eu vá colocar uma foto minha. Eu não tenho essa foto, a gente vai pesquisar ela aqui no Canva ou em alguma outra plataforma, mas é bacana a gente subir a nossa imagem aqui. Vou até aumentar aqui, ó, adicionar uma página, e vou procurar por advogado aqui. Clicar em fotos. Aqui a gente consegue filtrar também, principalmente fotos recortadas. Como eu coloquei Gabriel Oliveira, vai ficar estranho se eu pôr uma foto de uma advogada, né? Mas se a gente não achar de um advogado, a gente pode colocar também. Vou até tirar aqui o filtro de foto recortada, porque aí a gente pode recortar. Vou aumentar aqui. Chegar ele mais próximo aqui, para a gente ter um recorte mais perfeito. Vou clicar em remover o fundo aqui no Canva. Agora que a gente removeu o Canva, ou removeu o fundo no Canva, a gente precisa baixar essa imagem. Se a gente clica com o botão direito, a gente não consegue baixar. E se a gente clicar em compartilhar e baixar, ele vai ficar o quadrado aqui. Para a gente baixar no tamanho exato, tem um truque que eu utilizo que é o seguinte: eu adiciono uma forma, coloco essa forma transparente, seleciono os dois elementos, clico com o botão direito, seleção para download. Coloco fundo transparente, vou aumentar aqui o tamanho do nosso elemento aqui para ficar mais profissional. E vou jogar essa imagem aqui. Beleza. Agora aqui a gente pode trazer elementos da nossa marca para compor esse layout. Então, vamos selecionar esse aqui, ó. Vou colocar SVG, baixar ele. E vou trazer ele aqui para o nosso layout também. Como ele é um SVG, a gente consegue entrar dentro dele e remover. Vou até tirar ele daqui de dentro e agrupar novamente. Que aí eu tenho maior controle. A gente consegue trazer elementos da marca aqui. Então, vou jogar esse aqui para o fundo. Vou colocar uma opacidade aqui. Com uns 20%. A gente pode também criar um retângulo aqui, ó. Fica bem bacana também colocar esse marrom que a gente tem aqui ou outra cor que compõe aí o nosso kit de marca, né? Então, são detalhes que a gente consegue fazendo aí para deixar o nosso layout interessante. Então, aqui ele até ficou um pouco distante, eu vou alinhar ele mais aqui ao meio. Beleza. Agora, a próxima sessão que a gente falou para o ChatGPT fazer seria o serviço. Mas eu vou fazer primeiro aqui o sobre nós, acho que vai fazer mais sentido. Então, eu vou clicar aqui no desktop. Eu vou apertar o Ctrl no teclado para eu expandir aqui. Porque geralmente, se eu expando sem apertar o Ctrl, ele aumenta e estica alguns elementos. Então, a gente aperta o Ctrl. Se for Mac é o Command e aumenta aqui, a gente pode aumentar sem dó aqui por enquanto. A gente vai adicionar agora um retângulo aqui. Ou a gente coloca ele num tom mais escuro e tal. Eu vou colocar o do nosso marrom aqui, que é pro lado de roxo. Beleza. Vou copiar esse texto aqui.
Vou colocar uma cor clara. Aí, observa, pessoal, que ele está escondido aqui. Aqui na lateral a gente tem todos os nossos elementos. Então, como ele está aqui, a gente precisa arrastar ele para cima, para que ele fique acima desse box aqui. A gente vai digitar aqui quem somos. Vou pôr aqui à esquerda também. Copiar o texto aqui, pôr o texto branco. A gente pode criar uma cor branca aqui também, customizada. Ó, vou puxar o nosso texto aqui. Tá meio grande, né? Texto, mas vocês vão trabalhando aí. Eu vou até alinhar o texto aqui do lado direito e vou pôr a imagem aqui do lado esquerdo. Vou procurar uma imagem aqui de advocacia. Mas aí vocês colocam a imagem da empresa de vocês ou imagem de banco de imagens também, do jeito que vocês preferirem. Pois. Vou fazer o mesmo truque aqui. Seleção para download. Fundo transparente. Vou aumentar um pouco dela aqui para ela ficar pelo menos com uns 1000. E vou baixar e subir ela lá. Baixei aqui um downloads. Vou jogar ela aqui. E aí a gente ajusta aqui conforme o nosso layout. Vou colocar ela um pouquinho mais quadrada. E aí eu vou adicionar um quadrado aqui mais ou menos do tamanho dela, expandindo um pouco e vou colocar esse marrom. E aí vou jogar ele para trás da imagem, fazendo esse detalhezinho aqui. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? Mas são detalhes que ajudam a deixar um layout mais harmônico, mais bonito, para que a gente consiga chegar no resultado aí que agrade o nosso cliente ou o nosso negócio. Aqui, como ele está com white space e tal, vou colocar mais um detalhezinho aqui com uns 5%, só para comprar o nosso layout mesmo. Beleza. Quem somos está aqui. Esse detalhezinho aqui. A gente pode também arredondar o canto, puxando aqui. Ou então digitando aqui, o tanto que a gente quer. Eu vou arredondar aqui com 16, acho que vai ficar bacana. Que eu investi. 16. Apesar que a gente está usando elementos sem arredondar o canto. Então, quando a gente arredonda, eu sugiro que a gente arredonda tudo. Botões, box, para que fique harmônico o nosso layout. Mas eu acho que aqui, como é advocacia, ele combinou mais retinho mesmo. Aqui um detalhe que eu gosto de fazer, lembra que eu comentei que eu gosto de ter uma fonte com várias variações aqui? Eu gosto de vir no texto e deixar algumas partes como negrito aqui, ó. Então, a gente consegue, fazendo isso, fica bacana também. Sempre respeitando aqui o nosso container e sempre expandindo o fundo. Então já temos o quem soma aqui. Esse quem somos está com 48, eu vou deixar com 36. Esse aqui está com 20. Acho que eu vou deixar com 20 mesmo. Apesar que ele ficou pequeno com 36, esse tipo de fonte. Então, vou manter aqui o 48. Vai ficar melhor nesse caso. Mas aí vocês vão ajustando conforme a fonte que vocês escolheram. Agora a gente vai criar mais, copiar aqui esse. E a gente vai falar do serviço. Serviços. Vou puxar o texto aqui. Puxar ele para cá. Serviços. Quantos serviços que são? 1, 2, 3, 4. Vou copiar o texto aqui do primeiro. Vou copiar o nosso título aqui. Aqui, como ele é um título único, ao invés de deixar ele como uma altura aqui, eu vou colocar ele como aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Largura automática. Então, já ajuda. E aqui eu vou diminuindo. Eu vou pôr 36. Vou pôr aqui embaixo.
Consultoria jurídica. Vou puxar um retângulo quadrado aqui. Vou puxar o nosso marrom claro aqui. Vou vir na biblioteca de ícones. E aqui eu vou procurar um ícone relacionado ao nosso negócio. Então, eu vou pôr um ícone aqui de check. E tá pedindo para criar a conta aqui para utilizar. Vamos criar, né? Colocar meu e-mail aqui. Pediu para confirmar. E-mail, vamos confirmar. Até ontem não precisava criar a conta, mas eles vão atualizando, né? Chegou ainda. Deixa eu ver se dá para utilizar outro aqui. Um font awesome, talvez. Icon. Font awesome. Vamos ver. Deu certo. Aí aqui você entra dentro desse grupo que ele criou aqui, copia o SVG e pode deletar o grupo. E aí aqui a gente vai colar de novo e colocar ele aqui dentro. E aumentar aqui, sempre deixando uma boa margem nas laterais. Mais ou menos assim. Consultoria jurídica. Vou copiar o texto aqui. Vou copiar aqui. Esse aqui eu vou diminuir, vou colocar ele com 16. Consultoria jurídica, vou diminuir esse box aqui também. Como são 4 serviços, eu tô pensando aqui que talvez a gente pode fazer 4 boxes. Aqui, respeitando uma margem entre eles. A gente faz 4 boxes, seleciona todos e expande aqui, ó. Aí a gente vem e joga o conteúdo aqui dentro. A gente joga eles aqui para baixo. Vocês podem fazer manual aqui. Eu estou usando um atalho no teclado, mas ambos os modos aqui funcionam. Texto aqui. Alinha o texto à esquerda. Aqui, pode diminuir ele um pouquinho, porque já está com muito conteúdo. E aumenta aqui o box. Aí no caso a gente tem que ou colocar um cinza mais claro, assim, ó, que acho que fica legal. Ou então colocar uma cor mais escura. Como a gente vai usar a cor mais escura aqui em cima, eu vou deixar o cinza mais clarinho mesmo. E esse aqui que tá com 36, eu vou deixar ele com 32 aqui, dá uma diminuída para ficar mais harmônico. Aqui a gente pode agrupar, selecionando Ctrl G, ou clicar aqui em Group Selection, que a gente seleciona todos os grupos aqui. Aí eu posso selecionar os 4 e distribuir eles aqui, ó. Jogo esse aqui para uma extremidade, esse para a outra. E vou clicar em Auto Distribuir aqui. Mas eu também posso fazer no manual aí do jeito que você preferir. Todos os jeitos funcionam bem. Eu não vou copiar os outros serviços aqui para a gente não estender, mas é esse mesmo esquema aqui, que eu vou expandir um pouco para ele ficar só em 2 linhas, para a gente ocupar um espaço menor. E vou subir ele aqui para cima, respeitando mais ou menos mesma distância do box de cima aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai por que escolher nosso escritório. Como eu já utilizei, vou expandir aqui segurando Ctrl ou Command. Como eu já utilizei um box no nosso marrom roxo escuro aqui, agora eu vou criar um no marrom claro.
Ou então a gente pode criar um talvez no cinza aqui, que a gente já utilizou. Aqui, vou até salvar o cinza como uma library aqui também, cinza claro. Cinza claro. Vou copiar esses dois aqui, colar por cima desse. Vou alinhar ao centro. Aí eu vou selecionar individualmente cada um para ele alinhar ao centro da página também. E vou copiar aqui o... Por que escolher nosso escritório? Eu acho que eu vou deixar ele alinhado à direita. Alinha aqui a posição e alinha aqui também o texto. Diminui aqui. Deixar mais ou menos assim. Porque escolher nosso escritório. Na verdade, eu vou alinhar à esquerda mesmo aqui. Só que manter ele aqui do lado direito. E vou puxar mais uma imagem aqui também, ó. Vou manter do lado direito mesmo, que eu acho que vai combinar mais. E vou pôr outra imagem. Vou deixar a mesma aqui, mas... Vou duplicar esse texto aqui para deixar ele separado. Vou copiar aqui os destaques aqui, ó. E vou fazer aquele esquema que eu expliquei para vocês, sempre colocando bold aqui em cada tópico aqui, né? Aqui a gente pode diminuir um pouco, ele está com 20, a gente põe 16 para não ficar muito texto, como são tópicos, né? E aqui eu sugiro sempre ter uma imagem mais ou menos no tamanho da seção para ela ornar aqui, né? Eu acho que fica melhor. Depois a gente pode baixar outra imagem aqui também e colocar. Agora a gente vai criar aqui a última seção, que é o Fale Conosco. Vou aumentar aqui a última seção e depois tem um footer também que a gente vai criar. Vamos copiar aqui o Fale Conosco. Primeiro vamos duplicar lá, né? O Fale Conosco. O texto aqui tá muito grande. Vou tirar isso aqui. Vou colocar o formulário ao lado. Vou deixar ele aqui alinhado à esquerda. Esse aqui não tá alinhadinho, vou alinhar ele também. Fale Conosco. Aí aqui a gente vai voltar no fonte Howsam e vai digitar aqui telefone. Fone, né? Vai adicionar. Vamos voltar aqui nele de novo. Vamos digitar location ou pin. E qual que é o de endereço? Será que é place de lugar? Alguns ícones a gente tem que pesquisar aqui manual até encontrar mesmo. Mas geralmente é location que a gente chama. Mas eu vou... Aqui, ó. Fiquei até curioso o nome que ele tá aparecendo aqui. Map. Aí eu vou arrastar para fora desse elemento aqui, ou então copiar, igual eu já tinha ensinado. Vou colocar aqui do lado, ó. Telefone, endereço. Se quiser pôr e-mail também pode pôr. Vou aumentar um pouquinho aqui. Telefone. Vou colocar aqui no auto widget. Endereço.
Endereço exemplo. Bairro Centro. São Paulo. SP. Brasil. Opa. Beleza. E agora a gente vai colocar aqui o nosso formulário. Vamos puxar aqui um box mais ou menos dessa largura aqui. Vou deixar ele branco. Vou colocar um stroke aqui, que é uma borda nessa cor aqui marrom. E aqui a gente vai adicionar seu nome, porque aqui a gente está simulando um formulário mesmo. Seu nome. Seu e-mail. Seu telefone. Motivo do contato. Não, vou colocar só a mensagem aqui. Aí vocês personalizam aí. A necessidade de vocês. Vou diminuir ele um pouquinho. Colocar com 16. Aqui eu vou colocar com 60%. E aí eu vou copiar aqui aquele botão. Que é padrão que a gente já tem. Vou colocar ele aqui. Com a palavra enviar. Pode pôr ele 100%. Alinhado ao centro, assim. Ou menorzinho aqui, ó. Alinhado à esquerda ou alinhado à direita. Eu vou deixar ele alinhado à direita aqui. Vou diminuir um pouco esse box de mensagem. Jogar ele aqui para cima. E alinhar aqui com nosso texto. Que a gente pode também, igual eu falei, adicionar mais informações. Vou pôr esse ícone aqui, marronzinho aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer o nosso footer, que seria o rodapé. Vou copiar esse box aqui. Eu quero fazer ele mais escurinho. E agora, como a gente vai estar no fundo escuro, eu preciso da minha logo no fundo, com a minha logo na cor branca. Então, eu vou baixar esse como SVG para eu mostrar para vocês que eu consigo trocar essa cor lá. Baixei como PDF. Tem que ser SVG aqui. SVG. Ali tem a opção de fundo transparente também, eu podia ter selecionado, mas aqui a gente consegue remover. Joga ele aqui para baixo. E a gente entra, tira o fundo. Eu gosto sempre de entrar e tirar tudo aqui de dentro. Posso até deletar, copio e agrupo, que aí eu consigo organizar melhor. Aqui no fio eu coloco branco, no stroke também posso colocar branco. E aí como ele tem um stroke que a gente chama, que é a borda, a gente clica aqui e outlines para que ele converta ela em curvas. Então a gente aumenta, a borda continua do mesmo tamanho. Então vou colocar aqui nossa logo aqui à esquerda. Vou copiar novamente esse conteúdo aqui. Por quê, pessoal? O rodapé ele vai aparecer em todas as páginas do site. Essa aqui é apenas a página inicial. Mas é legal a gente pôr o telefone aqui, principalmente se você quiser contatos, porque as pessoas geralmente vão até o rodapé para buscar essas informações. A gente vai colocar a cor branca aqui. Beleza. Aqui o que a gente pode fazer também, acho que vai até ficar legal. Vamos pôr daqui.
Aqui a gente vai puxar uma introdução da marca aqui embaixo. Ó. Vamos colocar branco também. A gente pode pôr o tamanho 16, padronizar esse tamanho aqui. Diminuir esses ícones aqui, né? Ficou desproporcional. Aqui eu vou puxar um títulozinho aqui. Cor branca. Vou deixar um Fale Conosco mesmo. Aqui eu vou colocar 24, bem sutil mesmo. Fale Conosco. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora eu vou pôr aqui um siga-nos nas redes sociais. E vou buscar os ícones aqui de rede social. Facebook. Instagram. WhatsApp. Vou arrastar eles. Deletar isso aqui. Arrastar todos aqui para fora desses box que eles criam automático aqui. Selecionar todos, distribuir aqui verticalmente, alinhar eles ao meio, colocar um branquinho ou então o nosso marrom claro, mas acho que o branquinho vai ficar melhor aqui. Colocar aqui. Eu acho que eu vou pôr os dois títulos aqui marronzinho. Assim. Vou colocar aqui na mesma linha. Aqui, se a gente quiser compor, colocar ele em 4 colunas, a gente consegue também replicar o menu lá embaixo. É uma boa também, viu? E aqui eu vou colocar aqui copyright. Copyright. Vou copiar esse texto aqui. Copyright, vou deixar esse C, 2024, Dr. Gabriel Oliveira. Ficou ruim em maiúsculo. Copyright 2004, todos os direitos reservados. Colocar a largura automática aqui, alinhar ele ao meio. Vou puxar aqui o box assim. E agora eu vou vir aqui e diminuir aqui o tamanho do nosso box, sempre segurando o Ctrl ou o Command, caso você use o Mac. E agora eu vou selecionar aqui o desktop, vou clicar em Play para a gente ver como que tá ficando aí o nosso site. Ó, aqui a gente consegue navegar como se já fosse o nosso site mesmo. Esse aqui eu achei que o texto ficou grande. Ó, ficando bem legal mesmo aí o nosso site. Pessoal, é isso. O vídeo aqui foi bem breve mesmo, assim, um mais simples possível de como criar um layout para o site da sua empresa ou do seu negócio. O objetivo aqui não foi explorar a ferramenta do Figma, até porque tem melhores práticas que a gente consegue aplicar no dia a dia para fazer layouts mais profissionais se você é um profissional da área. Mas aqui o objetivo é simplificar o máximo para a gente conseguir ter um resultado muito bacana. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Eu queria te pedir para se inscrever no canal e também que a gente vai ter o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, em algum lugar aqui do vídeo também, ensinando a desenvolver esse layout aqui do zero, utilizando WordPress e Elementor. Desde a compra do domínio, até a contratação da hospedagem, até o site estar pronto no ar. E se você quiser também que o meu time
desenvolva esse site aí para você. Eu vou deixar o contato aqui na descrição para a gente te passar um orçamento. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.